No centro da Irlanda, uma máquina de corte de turfa trouxe algo surpreendente à superfície em junho de 2003. Fragmentos parciais de um homem, decapitado e desmembrado, cobertos pela densa lama do pântano. A polícia foi acionada. Um médico legista foi designado para o local. O crime era suspeito de ser um homicídio. Eles estavam corretos. No entanto, o homicídio aconteceu há 2000 anos. Em poucos meses, um segundo corpo apareceu nas redondezas. Mesma época, mesma região, mesmas lesões intencionais e ritualísticas. A análise de Grox dos dados forenses, botânicos, musicais e históricos combinados leva a uma única conclusão, uma que transformou completamente nossa compreensão da Irlanda na Idade do Ferro. Essas pessoas não foram alvo de violência indiscriminada. Eles não eram combatentes que pereceram em batalha. Os indícios registrados em seus corpos, as lesões, as últimas refeições, o cuidadoso arranjo no pântano, revelam uma narrativa muito mais obscura e deliberada do que um simples assassinato. Foi isso que lhes ocorreu. E por que razão? O operador da máquina que fez a primeira descoberta em junho de 2003 não tinha noção do que estava observando. Uma máquina de colheita de turfa que operava em um pântano no condado de Offaly, na região central da Irlanda, puxou algo para a superfície. À primeira vista, parecia apenas um material orgânico escuro e poeirento, o tipo de resíduos que os pântanos geralmente liberam na superfície. Então alguém examinou mais atentamente. O que descobriram foram os restos parciais de um corpo humano, sem juízo, sem membros inferiores. Os braços estavam estendidos em uma posição semicircular, como se tivessem sido congelados no meio de um movimento. Estava entre os primeiros agentes a chegar ao local o detetive Aidan Campbell. Ele relatou que levantou a lona plástica preta que cobria a descoberta e se deparou com uma das cenas mais impressionantes de sua carreira. Essa morte não ocorreu recentemente. O estado de conservação era excepcional. Porém, a condição dos restos mortais indicava que, independentemente do que tivesse acontecido, não foi recente. O médico legista, Dr. O'Corpo, foi examinado por Richard Shepherd. Sua avaliação foi instantânea. Ele declarou que não havia chance alguma de essa pessoa ter falecido por causas naturais. Havia evidências claras de decapitação. Dessa forma, evidenciou-se o desmembramento pós-morte. Este era um corpo que sofreu uma violência intencional e severa. Amostras foram coletadas para análise de datação por radiocarbono. Quando os resultados foram anunciados, eles surpreenderam todos os participantes da investigação. Este homem viveu e faleceu cerca de 2.400 anos atrás, nos séculos que precederam o nascimento de Cristo. Nenhum assassinato recente havia sido descoberto pela polícia. Eles tinham encontrado um artefato da Idade do Ferro. Ele foi chamado de Velho Crogan, em referência ao lugar no condado de Offaly, onde foi descoberto. Assim, apenas alguns meses depois, a aproximadamente 40 quilômetros ao norte, um segundo corpo foi encontrado em um pântano próximo a Clonmacnoise, no condado de Meath. Novamente, a preservação foi notável. Mais uma vez, os ferimentos foram graves. Mais uma vez, a datação por radiocarbono confirmou que a morte ocorreu durante a Idade do Ferro irlandesa, em algum momento entre 400 a.C. e 200 a.C. Ele recebeu o apelido de Homem de Clonmacnoise. Dois homens foram encontrados a poucos meses um do outro, separados pela morte por 40 quilômetros, mas quase nada no tempo. Ambos provenientes da mesma antiga área territorial central da Irlanda. Ambos foram vítimas de uma violência que excedeu consideravelmente o que seria esperado em um homicídio comum. Ned Kelly, curador de antiguidades do Museu Nacional da Irlanda, dedicou anos ao estudo de corpos descobertos em pântanos irlandeses. Ele imediatamente percebeu que algo importante havia ocorrido quando os resultados de ambas as descobertas foram apresentados a ele. Isso não foi por acaso. Isso seria confirmado pelos próprios corpos. No entanto, antes de tudo, elas precisavam ser lidas. A primeira coisa que o Dr. Shepherd observou que o velho Crogan Man era de grande porte. Durante a Idade do Ferro, a altura média dos homens era de aproximadamente 1,68 m. O velho homem de Crogan tinha um tamanho consideravelmente maior, ombros largos, mãos grandes, uma presença física que o destacaria instantaneamente em meio a qualquer multidão. À primeira vista, o corpo de um guerreiro ou de um homem habituado a um trabalho físico intenso. Porém, as mãos contavam uma história distinta. Quando examinadas de perto, as unhas estavam impecáveis, cortado, limpo, não havia
havia áreas endurecidas, sem marcas deixadas por anos de trabalho no campo ou atividades pesadas. Não há indícios do esforço físico contínuo que marcava as mãos de agricultores, soldados ou artesãos. Este era um homem que nunca tinha cultivado a terra. Alguém tinha tomado conta dele, ou ele tinha se cuidado em um mundo em que esse tipo de atenção era um privilégio ao qual poucos podiam se permitir. No braço esquerdo, havia uma pulseira de couro adornada com liga de cobre. Esses objetos são vistos pelos arqueólogos como sinais de elevado status social. Na cultura irlandesa, as pulseiras de braço possuíam um significado extra. Eles estavam vinculados ao culto solar, conectando os usuários à vida religiosa e cerimonial da comunidade. Depois disso, vieram os ferimentos. Uma ferida penetrante profunda atingiu a cavidade torácica. Hastes de avelã foram introduzidas por meio dos dois braços superiores. Um método de contenção chamado imobilização com guilhotina é utilizado para restringir completamente os movimentos de uma pessoa. O padrão de corte no pescoço levou a Shepard a concluir que a decapitação ocorreu com a vítima ajoelhada e com o pescoço esticado, sendo o golpe aplicado por trás. Após a morte, o corpo foi desmembrado ao longo do abdômen. Cada ato de violência foi único. Cada uma pareceu deliberada. O homem de Clonycavan forneceu um conjunto distinto de informações, porém indicou o mesmo caminho. Seu cabelo foi estilizado com um gel à base de resina, que incluía óleo vegetal e resina de árvores nativas do sul europeu. Trata-se de um produto de luxo importado, indisponível no mercado local, e que só podia ser adquirido por meio de redes comerciais que se estendiam além das fronteiras da Irlanda. Um homem abastado, um homem ligado ao mundo exterior. Sua morte também não foi menos violenta. O crânio foi atingido por vários golpes de machado, sendo que qualquer um deles teria sido fatal isoladamente. E havia também a dor que os unia. O mamilo esquerdo de cada homem foi intencionalmente removido. Não é uma lesão resultante do tumulto de uma batalha. Não se refere a dano incidental. Um corte exato e deliberado, realizado com atenção em uma área específica do corpo. Shepard não vacilou. Trata-se de uma assinatura. Os dois homens foram mortos pelo mesmo grupo ou pela mesma pessoa. O sentido daquela assinatura era um assunto totalmente distinto. Para entender o que aconteceu com esses dois homens, é necessário conhecer o contexto em que viveram. Não havia um país unificado na Irlanda durante a Idade do Ferro. Era um cenário formado por centenas de pequenos reinos, cada um com seu próprio governante, território e espaços sagrados. Não há registro escrito deixado pelo povo. Tudo isso era transmitido oralmente, por meio de rituais e pela própria paisagem, suas crenças, sua maneira de governar e sua compreensão da relação entre vivos e mortos. Em cada reino, o rei ocupava o topo. Abaixo dele, encontravam-se os druidas, uma classe sacerdotal que passia até 20 anos em treinamento. Eles se mantinham afastados da sociedade comum e eram vistos como capazes de se comunicar com os deuses e interpretar o mundo natural. Abaixo deles, os guerreiros. Abaixo deles, encontrava-se a grande maioria das pessoas, cuja vida era pautada pela agricultura, criação de animais e sobrevivência. Na Irlanda, durante a Idade do Ferro, a realeza não era uma prerrogativa de nascimento. Foi uma escolha. A escolha dos reis era baseada em sua perfeição física, força e postura. Havia um motivo para isso que ia além do propósito militar. O rei era visto como espiritualmente unido à deusa da terra, não de forma metafórica, mas de forma literal. Seu corpo era o corpo da terra. Ele era responsável espiritualmente pela saúde das colheitas, fertilidade do gado, regularidade das chuvas e bem-estar de cada indivíduo no reino. Se a terra prosperasse, o rei teria honrado seu acordo. Se houvesse falhas, o rei também teria falhado. A colina onde os reis da região eram coroados era Crogan Hill, que se eleva sobre o pântano onde o velho homem de Crogan foi descoberto. Ali, em cerimônias que os conectavam à terra e à deusa, os reis recebiam suas coroas. O pântano, onde os corpos foram encontrados, está localizado na fronteira desse território ancestral. Essa definição não foi aleatória. No sistema de crenças da Idade do Ferro, os pântanos possuíam um significado particular. Eles não eram nem um elemento terrestre nem aquático. Eram áreas de passagem, locais em que a linha entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual se tornava fluida. Acreditava-se que o sol
sol se punha no horizonte todas as noites para descer ao outro mundo. Essa impressão foi reforçada pela coloração avermelhada da água do pântano. Esses eram portais, ao mesmo tempo sagrados e perigosos. Em pântanos, por toda a Irlanda, foram depositadas oferendas como manteiga, armas, itens ornamentais e alimentos. O caldeirão de Gundestrup, encontrado em um pântano na Dinamarca, porém ligado a uma cultura da Idade do Ferro, exibe imagens marteladas de figuras humanas sobre caldeirões, com gargantas cortadas e sangue escorrendo. Esses homens não foram jogados no pântano, foi o local onde foram entregues. O pântano preserva mais do que recordações de corpos. Pólen vegetal ancestral está preso nas camadas de turfa compactada, que se acumulam a uma taxa de cerca de 1 centímetro a cada 12 anos. Os cientistas conseguem interpretar o pólen como um registro climático, monitorando as condições ao longo dos séculos com uma precisão notável. Ao examinarem o pólen das camadas referentes ao período de vida do homem de Croghan e do homem de Clonycavan, os resultados foram claros. O clima havia se transformado em algo frio, úmido e constante. São condições que não só tornam a vida desagradável, mas também impedem a atividade agrícola. O registro do pólen das plantações some. As áreas destinadas à agricultura estão diminuindo. A paisagem se encolhe ao redor das pessoas que lutam para sobreviver nela. O reino com sede em Croghan Hill estava prestes a desmoronar há 2.400 anos. Para a mentalidade contemporânea, a quebra de safra é uma crise financeira. Para os irlandeses da Idade do Ferro, foi uma vivência espiritual. Os deuses ficaram insatisfeitos. Algo havia se desfeito na conexão entre o mundo humano e o divino, e o rei era o encarregado de preservar essa ligação. Ele tinha falhado. As chuvas não ocorreram no momento adequado, ou não cessaram. A colheita não teve sucesso. O gado estava padecendo, e, ao perceber a redução de seu suprimento de alimentos, o povo teria olhado para o único homem cujo dever sagrado era evitar exatamente isso. Os druidas supostamente teriam agido inicialmente por meio de oferendas menores, alimentos oferecidos ao pântano, animais sacrificados nos limites sagrados, preces e rituais voltados à deusa da qual se havia perdido o favor. Porém, quando essas ofertas não geraram resultados, a lógica do sistema de crenças indicou apenas um caminho. A oferenda precisava ser expandida, e nada mais precioso poderia ser oferecido além do próprio rei. A última refeição ingerida pelo velho Croghan Man torna essa sequência perceptível. A avaliação do seu sistema digestivo indicou que sua alimentação regular era abundante em carne, característica de uma pessoa de alto status. Porém, a última refeição foi diferente. Cereais e leite fermentado. Tranquilo. Deliberar. Na Irlanda da Idade do Ferro, era visto como uma obrigação essencial de um rei para com seu povo o fornecimento de leite e cereais. Não foi por acaso alimentar um homem com sua última refeição usando esses alimentos específicos. Trata-se de uma declaração cerimonial. Era isso que você lhes tinha que dar. Agora você está arcando com as consequências. Os varas de avelã cravadas em seus braços indicavam que ele estava impossibilitado de resistir. Ele tinha consciência do que estava por vir. A caminhada até o pântano, com os braços amarrados e sangrando, teria sido a última procissão de um homem que, no passado, fora coroado na colina agora visível ao longe. Estavam à espera os druidas que o haviam coroado como rei. Desde o começo, os investigadores ficaram intrigados com a ferida no mamilo. Não se tratou de um golpe mortal. Não resultou em ferimentos fatais. Durante a execução, não teve nenhuma utilidade prática. E, mesmo assim, surgiu em ambos os homens, no mesmo lugar, com a mesma precisão intencional. O Dr. Shepard foi explícito. Trata-se de uma assinatura, deliberado, particular, realizado pela mesma pessoa ou pelo mesmo grupo em 2 homicídios diferentes. A resposta não veio da ciência forense, mas de um texto datado do século V. São Patrício, o missionário irlandês cujos escritos documentaram o folclore e a tradição oral transmitidos ao longo das gerações, fez uma observação precisa a respeito dos costumes da antiga realeza irlandesa. Chupar o mamilo de um rei era uma ação oficial de submissão, um gesto físico de respeito executado por aqueles que admitiam a autoridade de um rei sobre si. As consequências desse único aspecto são significativas. Se sugar o mamilo era um ato de submissão a um rei, cortá-lo intencionalmente representava o contrário. Trata-se de uma destituição que se tornou
tornou física, um gesto ritual que retirava do homem sua identidade, seu status e sua função sagrada de uma só vez. Um rei que apresentasse uma imperfeição física não poderia continuar no trono. O corte no mamilo não só o feriu, mas também o destruiu. Isso altera toda a cadeia de violência perpetrada contra os dois homens. A destituição ocorreu antes de todos esses eventos, antes da facada, da decapitação e do desmembramento do corpo, que foi posteriormente colocado no pântano. Primeiramente, o homem foi formalmente privado de tudo o que possuía. Portanto, ele foi assassinado. A ordem era fundamental. Isso não era ira. Tratava-se de um procedimento padrão. Para Ned Kelly, este foi o último ato. Dois homens, a 40 quilômetros de distância um do outro, mortos no mesmo intervalo de tempo e com a mesma ferida característica, foram achados em pântanos na fronteira do mesmo território ancestral. A marca distintiva no mamilo os ligava tanto entre si quanto a própria instituição da realeza. Essas não foram vítimas selecionadas ao acaso para o sacrifício. Eles eram reis, depostos, com a destituição marcada, e então executados de acordo com uma lógica ritual que sua comunidade compreendia completamente. A análise de dados combinados realizada por Groark, feridas forenses, marcadores de status, últimas refeições, localização no pântano, registro climático do pólen e registro histórico dos escritos de São Patrício, resulta em um único perfil coerente. Durante uma crise ambiental, dois reis depostos foram sacrificados na fronteira de seu território, mortos em decorrência da situação. Seus corpos foram entregues à deusa, que sua majestade não conseguiu acalmar. O como já estava definido, o motivo já havia sido determinado. O que restava era a pergunta mais importante: qual é o significado disso? Antes da remoção do homem de Old Croghan e do homem de Clonycavan, das Midlands irlandesas, a prática de sacrifício humano na Irlanda da Idade do Ferro era predominantemente teórica. Existiam referências literárias, artefatos espalhados e imagens evocativas de itens como o caldeirão de Gundestrup. No entanto, as evidências forenses que poderiam ser examinadas, datadas e comparadas com dados climáticos, registros históricos e arqueologia comparativa estavam ausentes. Esses dois homens transformaram essa situação. Em conjunto, representam a evidência física mais convincente já encontrada de sacrifícios reais realizados na Irlanda durante a Idade do Ferro. Não se refere a sacrifício de forma abstrata. Sacrifício com um perfil de vítima particular, uma sequência ritual particular, uma lógica geográfica particular e um sistema de crenças particular que guia cada escolha, desde a refeição final até a disposição do corpo no pântano. Quando se torna visível, o padrão não se restringe à fronteira da Irlanda. Tollund Man, na Dinamarca, Lindau Man, na Inglaterra e Egtved Girl, na Holanda. Os corpos descobertos em pântanos no norte da Europa apresentam um perfil geral comparável. Pessoas de alto status, turfeiras limítrofes, indícios de assassinatos rituais, deposição cuidadosa. O que antes era visto como descobertas isoladas, agora se mostra como indícios de um sistema de crenças comum, existente em toda uma cultura. A Europa da Idade do Ferro não consistia em um conjunto de tribos isoladas, buscando seu caminho na escuridão. Era uma sociedade com conceitos sólidos acerca da conexão entre realeza, terra, favor divino e o preço do insucesso. O que as descobertas irlandesas trouxeram foi especificidade. A lesão no mamilo ofereceu aos investigadores uma assinatura ritualística detalhada o bastante para conectar dois homicídios distintos, ocorridos a 40 quilômetros de distância um do outro. O registro de pólen lhes deu uma motivação fundamentada na realidade ambiental, em vez de na especulação. A última refeição lhes proporcionou uma noção do tempo, calculada em horas. A colina da inauguração lhes ofereceu uma geografia que situou as duas mortes dentro dos limites sagrados de um único reino ancestral. Em um intervalo de poucos meses, dois corpos foram descobertos. Mesma época, mesma região, mesmas
cicatrizes. Isso não foi um acaso, nem uma política implementada de forma aleatória. Era uma comunidade que enfrentava a crise com toda a força de seu sistema de crenças, realizando o que considerava necessário com precisão. Esses homens não faleceram em segredo. As figuras religiosas mais influentes de sua sociedade presenciaram, aprovaram e conduziram suas execuções. As mesmas figuras que os coroaram na colina acima do pântano foram as que os levaram à morte em sua margem. A comunidade estava ciente. A comunidade aceitou. Possivelmente, os próprios reis, formados dentro do mesmo sistema de crenças, compreendiam o que lhes era requerido. O pântano conservou seus corpos, porém o que realmente manteve foi a lembrança das crenças de uma civilização, no que acreditava, no que demandava e no que estava disposta a realizar quando os deuses deixaram de escutá-la. Atualmente, os pântanos da Irlanda Central estão calmos. Água turva, musgo denso, um cenário que não impressiona até que se compreenda o que já foi. 2 homens foram levados a estas margens há 2400 anos, coroados na colina, mortos na fronteira e cuidadosamente colocados na água que os preservaria por milênios. A ciência forense contemporânea recuperou-lhes a sua história, as feridas, as últimas refeições, o registro do clima, as palavras de um missionário do século V que não sabia que estava guardando a chave para um caso de assassinato da Idade do Ferro. Tudo levou à mesma conclusão. Isso não foi brutalidade. Essa era a crença funcionando em seu nível mais extremo. Os reis não corresponderam às expectativas de seu povo. Seu povo respondeu da única forma que seu mundo considerava aceitável para o fracasso, e o pântano guardou todas as memórias. 24 séculos depois, isso ainda ocorre.